Aprendizagem dinâmica de idiomas é o novo nome do curso de desbloqueio para aprender idiomas. Trata-se de um seminário intensivo instrumental de estratégias de aprendizagem de línguas estrangeiras. Nessa frase, eu disse tudo e possivelmente você não tenha entendido muita coisa. Esse bloco, portanto, eu vou explicar do que se trata esse seminário. Se você conta para alguém, um conhecido, um amigo, um parente, que decidiu aprender um novo idioma, é possível que ouça o seguinte comentário: se for a primeira língua estrangeira que você está estudando, talvez tenha mais dificuldade. Mas se for a segunda, é um pouco mais fácil. E se for a terceira, a quarta ou a quinta, é cada vez mais fácil. Eu pergunto, o que é que você aprende além do idioma que torna mais fácil o aprendizado da língua seguinte? A resposta para essa pergunta é a estratégia de aprendizagem. Normalmente, ela é apreendida inconscientemente. Nós aprendemos como prestar atenção. Nós aprendemos como memorizar e como nos lembrar daquilo que memorizamos. Nós aprendemos como respirar naquele idioma. Nós aprendemos a diferença entre vocabulário passivo e vocabulário ativo. Quais são as palavras mais frequentes? O que é significativo no aprendizado? É a isso que eu chamo de estratégias de aprendizagem. A receita de bolo. O como fazer para aprender mais rápido, mais fácil e principalmente de uma forma mais agradável. Os ingredientes do bolo fazem a massa, a substância do bolo. A receita nos diz como combinar os ingredientes. Na prática, isso significa que se você conhece alguma pessoa que tenha uma grande facilidade de aprender outras línguas, pessoas a quem normalmente nós nos referimos dizendo: "Ah, mas não dá para comparar com ele. Ele aprendeu sem estudar, ele aprendeu sem frequentar a escola, sem fazer esforço algum." Se você prestar bem atenção nessa pessoa, é evidente que vai perceber que ela não tem um olho a mais, nem uma outra orelha, muito menos uma outra boca através da qual pudesse aprender um novo idioma. Não. O equipamento, o hardware, o corpo dela é muito parecido com o nosso próprio. A diferença é provavelmente o software mental que ela esteja utilizando. Essa é a diferença que faz a diferença no aprendizado de línguas. É isso que torna uma pessoa mais apta, inclusive, eventualmente, a aprender sozinha. Assim, a forma mais fácil de entender do que se trata esse treinamento é comparando com um curso convencional de línguas estrangeiras. Se você frequenta ou pretende se matricular num curso tradicional de idiomas, eu costumo dizer que você está comprando peixes. Dentro do nosso seminário, você vai aprender a pescar. Isso significa mais autonomia e, consequentemente, mais responsabilidade. Pois, quando você aprende a pescar, isso não significa que você saia da primeira pescaria com um cesto cheio de peixes. Isso vai depender de quanto tempo você investiu na pescaria. Mas, sabendo pescar, você pode fazer isso sempre que quiser, quando precisar. Assim, esse programa é um lubrificante para o aprendizado de línguas estrangeiras. Ele é compatível com qualquer outro método que você esteja estudando. E, historicamente, eu tenho como depoimento dos participantes que muitos deles, depois desse seminário, saltaram 1 ou 2 estágios
na escola em que frequentavam. Outros me disseram que abreviaram até 50% o tempo investido em estudos e no desenvolvimento da competência de falar o idioma do seu interesse. Historicamente, esse programa já teve vários nomes diferentes. Uma mudança, inclusive, foi recente, conforme eu disse agora há pouco. O primeiro nome que eu dei a esse seminário foi Aprendizagem Acelerada de Línguas Estrangeiras. Porém, eu notei que o conceito de aprendizagem não é muito atraente, ou pelo menos não era na época. Então, eu escolhi um nome um pouco mais impactante e passei a chamá-lo de Inglês através da hipnose. Embora não seja um curso de inglês, eu utilizo sempre a língua inglesa como um cenário, como um palco para explicar o uso dos exercícios. Ele serve para qualquer idioma, mas eu chamava inglês através da hipnose. No entanto, muitas pessoas não vieram para esse trabalho exatamente com o receio da hipnose. Eu mudei então o roteiro e passei a chamá-lo de Domesticando o Dragão, pois esse foi o nome escolhido para o livro, que era a transcrição desse workshop. Até o dia em que eu recebi uma ligação e o cliente na linha me perguntou se era dali que se fazia o curso Domesticando o Ladrão. Eu descobri que esse talvez não fosse o melhor nome, pois ele não explicava muito bem no que consistia o curso. Em seguida, eu passei a denominá-lo Memorização e Motivação para Aprender Idiomas. Mas esse era um nome muito longo e também não explicava exatamente o que eu pretendia com esse curso. O nome seguinte foi Desbloqueio para Aprender Idiomas, um dos nomes que durou mais tempo, até eu descobrir que muitas pessoas que frequentaram esse seminário não gostavam do nome, pois ao dizerem que tinham participado de um seminário de desbloqueio, estavam se sentindo mal, assumindo que tinham alguma dificuldade. O nome mais recente é, portanto, Aprendizagem Dinâmica de Idiomas. Ao longo desses 15 anos, desde que o seminário foi apresentado ao público, em 1996, eu já dei aproximadamente talvez 200 turmas em várias cidades do nosso país. E já passaram por esse seminário algo aproximadamente em torno de 2 a 3 mil pessoas, com um nível de satisfação em torno de 94%. Evidentemente, não é uma mágica, uma varinha de condão. Trata-se de um software humano. É a receita de bolo. É o caminho das pedras daquelas pessoas que aprendem com grande facilidade. É a estratégia de aprendizagem de como se aprender línguas estrangeiras com mais prazer, com mais velocidade, com mais agilidade e, principalmente, com mais naturalidade. Como uma criança aprende o idioma materno.